sobre a verdadeira alegria. Você se considera uma pessoa alegre? Você se considera uma pessoa feliz? Você se considera uma pessoa da qual a alegria que você tem, ela é constante na tua vida? Ou ela oscila em tempo? Pare para pensar sobre isso. Geralmente em nossa caminhada, geralmente em nossa vida, nós passamos por oscilações, momentos de grande alegria, momentos de algumas tristezas. É assim ou não é assim? Acontece isso com você também? Ou você tem uma vida só de felicidade? Nenhum de nós temos e teremos uma vida de felicidade contínua aqui nessa terra. Por quê? Porque aqui nessa terra, nós sofremos as acusações, as perseguições, os problemas que essa vida então proporciona a cada um de nós. Porém, quando nós estamos diante de uma noite como essa, do batismo, hoje de manhã, nós não fizemos a contagem, porque nem deu para fazer a contagem, mas passou, deve ter dado quase 30 pessoas que desceram as águas de manhã. Foram muita gente que batizaram de manhã. Deus, Ele tem a sua forma de trabalhar. E o que Ele quer fazer conosco é nos dar o direito de morar no céu. Nos dar o direito de um dia chegar diante dEle e conquistar a verdadeira alegria. Uma alegria que nós não vamos conseguir e conquistar aqui nessa terra. Nós viveremos aqui nessa terra. Nós então passaremos o nosso tempo aqui nessa terra. Alguns mais, outros menos anos. Porém, a verdadeira alegria só vamos conseguir ter a partir do momento que estivermos entregando a nossa vida totalmente e realmente ao Senhor Jesus. Falar um pouquinho com vocês sobre a alegria verdadeira. Você quer ter a alegria verdadeira sobre a sua vida? Amém ou não amém? Qual é a verdadeira alegria que nós então iremos ter em nossa vida? Vai estar uma frase aqui no telão, agora. Qual é a verdadeira alegria? Qual é a verdadeira alegria? Qual é a verdadeira alegria? Vamos lá, no 3 você vai dizer isso com bastante força. Qual é a verdadeira alegria? Essa é a verdadeira alegria. É uma alegria que o nosso dinheiro não pode pagar. É uma alegria que o carro não pode nos levar. É uma alegria que a nossa casa não pode proporcionar. A nossa família, os nossos amigos, as pessoas da qual nós conhecemos, não pode proporcionar. Essa alegria, o único que pode proporcionar é a entrega real diante do Senhor. Quando nós assim o fazemos, nós temos esse direito sobre a nossa vida, de realmente receber essa alegria, que é um dia pisar nas ruas de ouro. Você faz noção sobre isso? A Bíblia nos diz que lá no céu há ruas de ouro. Nós iremos pisar em ruas de ouro. Hoje, o homem mata por ouro. O homem rouba por ouro. O homem trabalha e desgasta então a sua vida toda por causa de ouro, pelo dinheiro. E lá no céu, nós pisaremos em ruas de ouro. Nós olharemos de um lado, vai ter então pedras preciosas. Vamos olhar do outro, terá pedras preciosas. Por quê? Porque lá no céu tudo é lindo e maravilhoso. A Bíblia diz que lá não vai mais haver choro. Você chora de vez em quando aqui na terra? Algumas dificuldades que acontecem, nós choramos ou não? Aqui nessa terra nós sofremos de
algumas enfermidades, nos traz dor, é ou não é? Nessa terra nós choramos luto de algumas pessoas, alguns entes queridos que deixam essa terra antes de nós, e nós choramos por isso, é ou não é? Nós sofremos por essa situação, porém lá no céu, a Bíblia diz que não vai haver mais choro. O Senhor, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá no céu, a Bíblia diz que nós teremos o nosso nome mudado. Temos um nome especial lá no céu. É uma coisa linda, maravilhoso. E lá, nesse exato momento, a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão assentados, estão em volta dele, o adorando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse é o Deus da qual nós servimos. Você pode dar uma salva de palmas a Ele bem forte? Você quer morar no céu? De verdade? Você está disposto a então caminhar em uma trilha para chegar então um dia e entrar nessas ruas de ouro? A palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor estará com o livro dele nas mãos. E a hora que nós chegamos então lá, ele vai ler o nome, e aqueles que tiverem escrito o nome no livro da vida, e ao livro está escrito com sangue, o sangue de Jesus. Ali então nós vamos entrar, porque ele vai dizer assim: entre, benditos de meu Pai, tomai por herança aquilo que eu preparei por cada um de vós. Isso é lindo e maravilhoso. Eu considero que uma das portas para a pessoa chegar ao Evangelho é por uma dificuldade da qual ele está passando. Porém, eu também acredito que a única maneira de nós permanecermos no Evangelho é se nós entendermos que as coisas materiais, elas passam. Hoje nós estamos enfermos, oramos por uma cura, recebemos a cura, mas a semana que vem ou mês que vem nós vamos ter outra enfermidade. O nosso corpo, ele vai deteriorar a cada dia que passa. Não tem como nós mudarmos essa situação. Hoje nós batizamos um senhor de 75 anos de idade. Lindo isso, né? E com 75 anos de idade, ele não teve as mesmas articulações que os jovens então que nós estávamos batizando, ou de meia idade que nós estávamos batizando. Ele teve alguma dificuldade para subir a escada, para entrar então na piscina e até mesmo para se sentar. Por que eu estou falando isso para você? Porque a nossa carne, ela vai deteriorando. Nós não podemos buscar a Deus pelo que Ele tem para nos entregar. Existe um louvor que nós cantamos, que muitos adoram ao Senhor pelas mãos, por aquilo que Ele tem para entregar, mas nós o adoramos pelos seus pés, porque é o passo que Ele deixa para nós seguirmos e estarmos. Esse é o grande princípio de estarmos então na presença do Senhor. É esse o desejo que eu quero então passar para vocês nessa noite, que você não esteja buscando ao Senhor pelo que Ele tem para te dar, embora Ele tenha tudo que você precisa para te entregar. Ele tem saúde, Ele tem paz, Ele tem prosperidade, Ele tem um casamento feliz, Ele tem uma vida plena, Ele tem tudo isso. Porém, não busque a Ele por isso. Busque a Ele por aquilo que Ele é, pelo sacrifício que Ele teve, pelo preço que Ele pagou pela sua vida e pela minha vida, de morrer naquela cruz e ressuscitar, nos dando direito então da salvação. Para isso nós devemos então buscar, porque senão vai chegar em determinados momentos que nós vamos nos frustrar. Nós vamos nos entristecer de buscar a Deus. Por quê? Porque a necessidade, ela sempre falará mais alto ao nosso coração. Repare que nós temos muitas vezes nós conseguimos identificar o que não temos, mas temos a dificuldade de olhar para aquilo que nós temos. Nós temos um corpo todo saudável, mas se o nosso dedinho mindinho estiver doente,
nós sentimos então aquela dor e parece que então nada do mais está bom na nossa vida. É assim ou não é assim? Então por isso que nós precisamos levantar a Ele, precisamos adorar a Ele, precisamos então entregar a Ele o nosso coração verdadeiramente, porque nós iremos morar no céu. Eu vou morar no céu. Quantos vão me encontrar lá um dia lá, em nome de Jesus? Quantos querem ver Abraão, Isaque, Jacó, José, aleluia? Quantos querem então chegar perto então desse eunuco que acabou de ser batizado aqui? Quantos querem então olhar para Felipe e dizer assim: Felipe, tu foi o cara, meu. Pessoal te apedrejando, mandando pedra em você, e você olha e diz: eu vejo os céus abertos, aleluia. Irmãos, eu quero ver isso na minha vida, você também quer? Então, para isso, nós precisamos passar por alguns processos. Os processos nos levam, então, às conquistas. Então, quero convidar você para abrir o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Eu vou falar com vocês desse texto, dessa última encenação da equipe de teatro, que foi o máximo, foi muito bom. Essas meninas da dança, que coisa maravilhosa, meu coração se alegra quando eu vejo tudo isso acontecer. Como é bom, né, ver tudo o que Deus tem feito sobre a nossa vida, amém? É muito lindo, irmãos, é muito maravilhoso tudo isso. Atos 8, 26 até o 38. Está aí acompanhando comigo? Não vai estar no telão? Eu quero ler junto com você. Diz assim o texto: um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías, que o perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como uma ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Repita comigo essa frase: o que me impede de ser batizado? Novamente. E Felipe então respondeu: é lícito que se crer de todo o seu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram da água, e Felipe batizou o eunuco. Que palavra linda, que palavra maravilhosa. A cena era essa: uma pessoa com bens, com posse, um dos grandes, uma pessoa do grande escalão da rainha de Candace, uma pessoa então que estava com a vida toda organizada, financeira,
estrutural e tudo mais, porém lhe faltava algo. Lhe faltava então o entendimento da salvação. E ali, ele lendo do profeta Isaías, foi levado como uma ovelha ao matadouro. A Bíblia diz que ele foi levado mudo, calado. Ele se calou. Ele não gritou, ele não esbravejou. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Por que isso? Porque ele foi pagar o meu pecado, foi pagar o seu pecado, foi pagar os nossos pecados. Jesus não morreu em vão. Jesus não é uma história que alguém contou. Jesus, ele não foi uma pessoa e um personagem que alguém criou. Jesus, ele foi o Filho de Deus, que desceu ao mundo em carne, habitou entre nós, padeceu por todas as dificuldades, para que eu e você tivéssemos o direito da salvação. E quando Felipe então anunciou isso para ele, seu coração encheu de alegria. Olhe para cá e preste atenção no que eu vou te perguntar. Eu falando de Jesus para você, o seu coração se enche de alegria ou nada acontece contigo? A palavra de Jesus precisa encher o seu coração de alegria. O nome de Jesus precisa encher o seu coração de esperança e expectativa. Porque esse é o grande plano, é o grande processo da salvação em Deus para as nossas vidas. E ali então o coração de Felipe se encheu de alegria. E no que o coração de Eunuco se encheu de alegria, eles seguiram então o caminho. E à medida que eles seguem o caminho, eles avistam então a água. E há a pergunta: o que me impede de eu ser batizado? Aqui nessa noite há algumas pessoas que já se batizaram nas águas. Outros ainda não se batizaram nas águas. Aqueles que ainda não se batizaram nas águas, eu te pergunto, o que te impede você de ser batizado nas águas hoje? Ah, pastor, eu ainda tenho pecado. Quantos aqui considera que ainda tem um pecado? Levanta a mão. Olha para o seu lado que você vai perceber que você não é o único. A nossa carne não melhora. A nossa vida carnal, ela sempre vai então ficar latente. Não espere você então ser um santo, um anjo, para descer as águas. Não. Nunca seremos. O nosso corpo está em processo de transformação aqui nessa terra. Nós sacrificamos e crucificamos o nosso corpo todos os dias no madeiro. Nós vencemos então as dificuldades que então passam na nossa mente, nós vencemos as dificuldades que passam então no nosso coração dia após dia, para nós então lutarmos contra o pecado. Essa então é a nossa vida. Aí algumas pessoas dizem assim: pastor, mas eu ainda não sou casado, não posso me batizar. Já ouviu falar sobre isso? Por que isso? Pense comigo, quando João Batista chega no deserto e começa a anunciar a Jesus, ele pergunta quem era casado, quem era amaziado, quem era solteiro? Ele batiza todo mundo. Já parou para pensar sobre isso? Quando então Simão foi batizado, ele não foi indagado de como ele era a vida. Ele estava ainda praticando magia naquele exato momento que ele foi então batizado. Que foi o Dani que ensinou então essa peça. Veja bem, nós precisamos o quê? A única coisa que nós precisamos ter é a nossa fé. É crer que o Senhor então vai nos receber de braços abertos, da forma que nós somos. E o processo nele então irá acontecer durante a nossa vida.
Este é o caminho de uma pessoa para ter a verdadeira alegria, para ter a alegria completa então em seu coração. Eu tenho 3 pontos para vocês, para que nós possamos então compreender a verdadeira alegria no nosso coração. Diga comigo: 3 passos para chegar no céu. Acredite ou não, se você não der esses 3 passos, não é, ou melhor, é impossível chegar ao céu se nós não dermos esses 3 passos. Esses 3 passos fazem parte da nossa vida. Ei, o que eu estou falando para você hoje, eu não estou apresentando uma religião. Eu não estou chamando você para ser crente, porque a Bíblia diz que até o diabo é crente. Eu não estou te chamando você para ser crente. Eu estou te chamando você para dar o maior passo da sua vida, que é uma entrega completa diante do Senhor e se tornar um parecido com Cristo, um cristão, alguém que então decide viver ao padrão e ao princípio que o Senhor ele tem. A religião nos sufoca. A religião nos coloca um jugo nas nossas costas. A religião falou assim para nós: quando você se batizar, você tem que parar disso, parar disso, parar disso, parar disso, parar disso, parar disso, parar disso. A religião fala para você: olha, agora você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso. E nós cremos que quem convence o homem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai falar para você como você deve viver. Aquilo que você deve agregar na sua vida e aquilo que você deve então tirar na sua vida. Não sou eu, não é a pastora, não são os pastores, não somos nenhum de nós que vamos fazer isso para você. É o Espírito Santo que faz presente e que já está dentro de você, que ensinará você o caminho, amém? É assim que é a nossa vida. Diga comigo: 3 passos para chegar ao céu. O primeiro passo para chegar no céu é aceitar a Jesus. Você precisa aceitar a Jesus. A Bíblia diz em Romanos 10:9, a saber que com sua boca confessardes ao Senhor, e em seu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós precisamos então confessar a Jesus. No começo então do teatro, a Ângela falou que geralmente, no meio da nossa vida, nós sempre queremos que pessoas então, gostem de nós e seja então, olhe para nossas vidas de uma forma diferente. Nós queremos isso. Porém, o Senhor, Ele está o tempo todo olhando para você. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Ele escolheu você. Ele escolheu a sua vida. Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele te abençoou você, aleluia. Ele tem então tocado no seu coração. E Ele fala comigo que alguns corações já começou a queimar. Porque aqueles que têm o Espírito Santo, o coração queima. A chama do Espírito Santo de Deus queima no seu coração. Amém? Então a Bíblia diz: a saber que a sua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Você precisa crer que Jesus Ele ressuscitou dentre os mortos. Ei, Jesus não está pregado no madeiro. Não. Jesus, Ele não é então alguém que passou por aqui apenas como um profeta. Não. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi o único que ressuscitou. Olha a cena, que coisa linda. Crucificaram a Jesus, golpearam Ele, pregaram Ele no madeiro, Ele todo ensanguentado, todo cheio de cicatrizes e feridas. No momento que Ele então entrega a sua alma, José de Arimateia pega seu corpo, o embalsama, limpa, perfuma, envolve então com linho fino, pega então uma sepultura e coloca Ele dentro. A Bíblia diz que soldados estavam então à porta. E de repente, chegam os seguidores de Cristo. Chegam os cristãos como nós somos, seguidores de Cristo, amém? Você não segue uma religião, você segue a Cristo, amém? E ali então, a hora que eles chegam, e eles se deparam, a pedra tinha sido rolada. Eles olham lá dentro,
O lençol estava então envolto, que tinha sido envolto no corpo de Jesus, estava então ali. O corpo não estava mais ali. Jesus havia ressuscitado. No que eles saem para fora, eles olham um anjo, aparece e diz assim: o que vocês estão procurando? Tem gente chorando e procurando Jesus ainda, procurando Jesus que estava sepultado. E o anjo dizendo assim: o que vocês estão procurando? Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Aleluia! Jesus não está em uma tumba. Jesus não está então esperando, a ressurreição dos mortos. Jesus já ressuscitou. Jesus, ele já ressuscitou. E eu quero que você então sinta agora a presença de Jesus então sobre a sua vida nesse exato momento, porque ele ressuscitou e a Bíblia diz que ele está aqui entre nós. Ele está aqui através então da pessoa do Espírito Santo. Jesus, ele ressuscitou. Você pode dar uma salva de palmas a ele? Essas coisas já não queimam mais o coração de muitas pessoas. Por quê? Porque há pessoas que eles querem então algumas coisas. Eles querem os bens materiais, eles querem aquilo que Deus ele tem para entregar. Não tem nada de errado você pedir isso, mas que o seu coração continue queimando por Jesus. Porque se você se esquecer que Jesus se ressuscitou dentre os mortos, irmãos, de nada mais vai acontecer sobre a sua vida. Segundo ponto que nós precisamos fazer e ter: crer e ser batizado nas águas por imersão. Algumas pessoas eu me deparo e eu pergunto: você já é batizado? E a pessoa fala: sim, já. Eu fui batizado quando criança. Quantos aqui já ouviram isso? Quantos aqui já ouviram isso? Quem aqui já foi batizado quando criança aqui? Quando bebê aqui? Eu fui. Muito bem. Por quê? Porque geralmente os nossos pais, eles tiveram então uma cultura e um entendimento, da qual então a religiosidade levou-os. Que todas as crianças deveriam ser batizadas, mas a Bíblia não diz sobre isso. Isso é uma formalidade então humana e de uma religião então que impôs isso. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele foi apresentado no templo quando criança. E quando ele cresce, ele então é batizado por João Batista. E o batismo ele foi então por imersão. Então, primeiro passo, você precisa ser batizado consciente, você precisa saber o que você está fazendo. Segundo passo, você precisa entender que o batismo é um sepultamento e um ressurgimento, então, no nome de Jesus. Olha o que diz o texto em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que te impede de ser batizado? Mateus 3,16 diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Diga comigo: saiu logo da água. Só sai aquilo que está dentro. Quem está dentro pode sair. Então, se Jesus ele saiu da água, é porque ele estava dentro da água. Ele foi então, submerso ali por João Batista. Por quê? Para cumprir todos os procedimentos. Talvez alguns pensam assim: eu não preciso ser batizado. O próprio Jesus foi batizado. O próprio Jesus um dia decidiu ser batizado, para poder então cumprir o processo que Deus ele determinou. Então, segundo ponto, nós precisamos crer e ser batizado nas águas, para termos então a salvação diante do Senhor. Terceiro ponto, a Bíblia diz que nós precisamos também entender que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. E quando nós nos esquecemos disso, nós carregamos um jugo e uma culpa sobre as nossas vidas. Não carregue jugo, não carregue culpa. Ah, pastor, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Esqueça. Esqueça tudo que você fez. Esqueça tudo que você praticou. A Bíblia diz que quando nós vamos para Cristo, a palavra do Senhor, olha diz em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você foi para Cristo,
quem você era. Eu era. Não tem problema. Você foi sepultado, você foi submerso. O seu velho homem, sua velha mulher, sua velha natureza, então foi apagada. E um novo ser, então, foi ressuscitado, então, através do sangue de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que as coisas velhas se passaram. Não fique remoendo então os seus pensamentos, não fique remoendo então os seus sentimentos, não fique remoendo então o seu coração, achando que você então não tem direito da salvação. Você tem direito da salvação. Jesus pagou o preço pela sua vida e pela minha vida. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus, amém? Somos libertos pelo sangue de Jesus. E uma vida plena em alegria. Quando nós temos uma vida plena em alegria? Salmo 92, versículo 4. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos, leva-me a cantar de alegria. Quando nós vamos ter alegria? A partir do momento que nós entregarmos a nossa vida para o Senhor e as obras das mãos dele, fazer isso então para nós. Queridos, pode ter certeza do que eu estou falando. Você pode buscar alegria aqui, ali ou lá. Não vai encontrar. As festas nos proporcionam uma alegria. É ou não é? As nossas amizades nos proporcionam uma alegria? Sim ou não? Nos proporcionam. As satisfações dessa vida nos proporcionam alegrias. Mas são alegrias que são assim, pequenas. Até mesmo posso dizer que como insignificantes diante daquilo que o Deus quer, que Deus ele quer fazer então sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a sua vida. A alegria completa é só quando nós... Coloca a frase novamente, Juan, para mim, fazendo um favor. Quero que você leia comigo essa frase novamente no 3. Está ali já? Tu me alegras. Lá no final, a última frase. Isso. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Essa é a verdadeira alegria que nós podemos ter. Como está seu coração? Como está a sua vida? Pastor, eu não tenho alegria. A tristeza tem batido no meu coração. Jesus, ele tem alegria para você. A pessoa do Espírito Santo pode proporcionar essa alegria sobre a sua vida. O que nenhum homem pode fazer. O que nenhuma pessoa pode fazer. Jesus, ele pode fazer. Algumas pessoas que estão aqui dizem assim: pastor, eu nunca fui feliz. Eu nunca senti a felicidade no meu coração. A minha vida sempre foi uma tragédia. A minha vida foi de problemas em cima de problemas em cima de problemas. Talvez é assim que você está vivendo. Eu quero te dizer que Jesus, ele tem alegria para você. Pastor, mas quantos anos? Parece que já é o fim. Você precisa acreditar que o que tem para frente é mais do que o que passou para trás. O que Deus tem para você para frente é mais do que o que já viveu para trás na sua vida. Não sei quantos anos você tem, mas Deus tem mais para você. Mesmo que você tenha menos anos de vida do que você já viveu até aqui, mas esses menos anos de vida será com muito mais intensidade e muito mais alegria do que foi para trás da sua vida toda. Porque só tem alegria verdadeira aqueles que conhecem a Jesus e sabe, e entrega a vida a Ele e confia nele. Sabe quando nós então podemos fazer isso? Quando nós dizemos assim: Senhor, eu não consigo guiar a minha vida. Eu não consigo governar os meus passos. Eu não consigo então realizar a minha obra aqui nessa terra. Eu preciso da tua ajuda. Eu espero que você hoje aceite a ajuda que Deus está oferecendo a você. E saiba, vai ficar muito mais fácil. Um dia, os discípulos estavam num barco. O barco chacoalhava de um lado para o outro. Eles gritavam, eles clamavam, eles faziam de tudo. Tentavam de todos os jeitos. Eles eram pescadores top,
Pessoas então entendidos, sabiam então velejar um barco, sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Porém, eles não conseguiram conter a estrutura daquele barco. Aquele barco ia então naufragar. A hora que eles chamam Jesus, a hora que eles pedem ajuda para Jesus, Jesus então repreende o vento, repreende o mar e faz eles então seguirem então com bonança. Aceite a ajuda que Jesus quer te dar hoje. Você está se sentindo fraco? Jesus ele quer te pegar você pela mão. Você está se sentindo então que a sua vida já não tem mais sentido? Jesus ele quer te dar um sentido para a sua vida. Você está se sentindo que algumas coisas não têm rompido? Jesus então é aquela rocha que bate, aonde ele bate, ele arrebenta e ele abre caminhos para que nós podemos então passar. Esse é o Deus da qual nós servimos. Ele abre caminho para que eu e você podemos passar. Você quer esse Jesus para a sua vida? Não Jesus que nós então olhamos algumas pessoas chorar, algumas pessoas então até mesmo pedir, sabe, choramingando. Não. É Jesus, é o nosso Pai, aquele que então fez tudo por nós, aquele que ressuscitou e entregou o Espírito dele para me ajudar e para te ajudar. Que com ele, no dia de Pentecostes, como ensinaram aqui as meninas da dança, no dia de Pentecostes eles foram cheios do Espírito Santo. E o poder então fez com que eles pudessem então romper todas as dificuldades e todas as barreiras que estavam sobre a vida deles. Você quer isso para a sua vida? Você quer a verdadeira alegria na sua vida, no seu coração? Você aceita essa verdadeira alegria no seu coração? Porque a Bíblia diz que Jesus está às portas e ele bate. Aquele que tem ouvidos, ouça, vai abrir a porta, vai entender então, e aí o Senhor fará então o milagre sobre a vida dele, porque ele vai entrar e ceiar junto com ele. Você pode se colocar de pé um pouquinho? Você pode reclinar a sua cabeça um minuto e olhar para a sua história, para o seu interior? Seja sincero com você mesmo. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa plena e satisfeita? Você é uma pessoa que realmente tem satisfação em viver? Talvez você está dizendo assim: não, pastor, algumas coisas precisam acontecer na minha vida. A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós nos tornamos casa de Deus. Casa de Deus. E o Espírito Santo vem habitar em nós, preencher o vazio que há no nosso coração, preencher o vazio que há na nossa vida. Ele está aqui presente para fazer isso sobre a sua vida, para fazer isso então em você, em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos esse louvor, reflita na sua vida, reflita no seu pensamento. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade.